Vamos falar do Alexandre Matos. O Vasco anunciou, a gente vem acompanhando desde a última semana a negociação com o Vasco e o Alexandre Matos para ser o novo diretor de futebol, desde que o Paulo Brax foi demitido depois do fim aí do Campeonato Brasileiro na última semana. Inicialmente, na quinta-feira, a gente falou aqui os nomes do Alexandre Matos e também do Rodrigo Caetano, que eram os dois nomes que o Vasco, ou com os quais o Vasco iria negociar. O acerto com o Alexandre Matos já tinha acontecido na sexta-feira. Aí ficaram os famosos detalhes, né? Você dá aquele sim inicial, e aí, beleza, quer vir? Pô, quero. Eu até brinquei com o Farias, esse orçamento de 270 milhões só para investimentos, isso fez os olhinhos do Alexandre Matos brilharem, assim, o cara, rapaz, orçamento, vou poder usar. Óbvio, né? Ele vai querer repetir campanhas de sucesso que ele já teve na carreira. O Alexandre Matos tem 47 anos de idade, ele começou jovem, naquela época que surgiram vários executivos de futebol, né? O próprio Rodrigo Caetano também veio nessa época. O Flamengo teve o Pelaipe também surgindo, também com bastante, digamos assim, mídia na época, falou bastante. Tava inovações, né? Que o Brasil começava a trazer. E o Matos é dessa época. E tem títulos na carreira. Em 13 e 14 Cruzeiro, 16 Palmeiras, 18 Palmeiras. 4 títulos brasileiros em trabalhos do Matos. E pelo Furacão, no ano passado chegou a decisão. Enfrentou o Flamengo na decisão da Libertadores da América, foi vice-campeão da América, também com trabalho. Já no início da tarde, o Alexandre Matos tinha comunicado à diretoria do Furacão que de fato ele ia sair. A gente sabe, né? Segunda-feira e tal, mesmo nessa época de fim de ano, tem que marcar reunião, então ficou pro início da tarde. Mas podemos dizer que foi no início do expediente da semana. E aí, já agora no finalzinho da tarde, ele publicou nas redes sociais e o Vasco anunciou essa contratação. Coisinhas que a gente foi conversando, né? Eu falei do acerto na sexta-feira. Um outro ponto até legal que o GE levantou hoje cedo, que o Pedrinho tinha falado já do nome do Alexandre Matos. Pedrinho, que só assume o Vasco em janeiro, no final do mês de janeiro como presidente, ele já tá trabalhando, né? De forma extraoficial, oficial, né? Mas não assina ainda como presidente, mas tá trabalhando já nas reuniões como hoje a gente pode dizer que o presidente do clube é um conselheiro premium, né? Vamos chamar assim, mas é um tem cara... um lugarzinho na mesa. Ele tem lugar na mesa, não toma a decisão, mas ele também tem parte da decisão. Tem 30%, né? Ele representa os 30% do clube. E aí ele já tinha falado desse nome com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, e foi um nome que o Lúcio também achou legal. Então, por isso que as negociações também avançaram. Também foi por isso, né? Falei do orçamento. Outro ponto importante, que também foi levado em consideração pelo Matos: ter carta branca na montagem da diretoria que vai trabalhar junto com ele. Ele é o diretor executivo de futebol e ele vai ser responsável não só pelo profissional, mas pela base também. A base também vai ficar com ele. Ou seja, ele vai poder indicar o gerente de futebol, vai poder indicar o gerente da base e também trabalhar junto com a comissão técnica. Coordenadores, supervisores. Exatamente. Toda a hierarquia vai ser definida por ele também. Ele vai ter essa carta branca. Óbvio, né, gente? A gente sabe que quando o cara vai chamar um nome, ele vai saber se a diretoria, né, quem tá acima dele, aceita, óbvio. Mas o que eu quero dizer é que ele vai ter liberdade pra trabalhar. Isso foi prometido pra ele, para que ele possa montar. Na semana passada, no final da semana, a gente teve uma saída geral de nomes que já vinham desde a época da associação. Alguns nomes ficaram, por exemplo, o Carlos Brasil, que era o antigo gerente de futebol, foi pra base quando o Vasco virou SAF e saiu também na última semana. Vários funcionários da antiga também deixaram, então agora ele vai poder reconstruir a diretoria de futebol. Esse é o ponto. Começa um novo trabalho. E também já a busca por reforços, algumas saídas que já podem acontecer, começando com jogadores da base do Vasco, que já vem de um bom tempo, por exemplo, Miranda e Figueiredo, que não ganharam tanto espaço assim como titulares na equipe principal, devem ser negociados. Outros nomes também devem sair, alguns não devem renovar, com outros vai haver renovação, então o trabalho está começando agora, hoje já, com o anúncio do Matos, Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Vasco, vai tentar repetir os sucessos que ele já teve, principalmente em Palmeiras e Cruzeiro, e a gente pode dizer também no Furacão, vice-campeão da América, Farias. Bons trabalhos, né? O Alexandre Matos, ele confirma com títulos que os gastos que ele produz para o clube são gastos que trazem resultados. Já falei que eu não sou contra o executivo gastar. Se você tem o orçamento, vamos imaginar aqui, vamos fechar em 200 milhões, né? Pra gente não botar um número ali e quebrar. 200 milhões. De 270 a gente sempre explica, é o total, né? Nem tudo isso vai ser usado para contratar. Imaginar que vai gastar 150 em contratações. Irmão, usa os 150, vai economizar pra quê? O Vasco vai gerar novas receitas, o Vasco vai receber novos aportes da 777.
Então tem que gastar o dinheiro para montar um Vasco forte pro ano que vem. E eu tenho batido numa tecla aqui, que é o calendário do Vasco na próxima temporada. O Vasco não vai jogar competição sul-americana. Isso, a princípio, é ruim, mas olhando por outro lado, o Vasco vai ficar bem focado no Campeonato Brasileiro e quando tiver que dividir atenções, será apenas com a Copa do Brasil. E se tu monta um elenco forte, um elenco bem recheado, um elenco com boas opções, e foca bem no Campeonato Brasileiro, foca bem na Copa do Brasil, a chance de você obter um bom resultado é muito maior. Até aqui, o planejamento da direção do Vasco é elogiável, porque não perdeu tempo ao demitir o Paulo Brax, fechou o ciclo do campeonato, mandou embora imediatamente, já iniciou conversas, o Alexandre Matos aparece no radar e é anunciado menos de uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro. É um profissional que deve ser caro, é um profissional que não é tão fácil você contratar, então dá pra dizer que o Vasco agiu de maneira muito rápida para contratar essa primeira peça da reformulação, porque se o executivo é quem estabelece demandas, se o executivo é quem vai contratar o gerente, vai contratar o supervisor, se o executivo é que vai buscar os jogadores do elenco, ele tem que ser o primeiro então a chegar. Claro. E o Vasco faz isso de maneira correta e agora sim, vai atacar o mercado. Importante também não perder tanto tempo, porque por mais que você tenha o dinheiro, se você não corre atrás das boas peças disponíveis do mercado, outros clubes chegam na frente. É igual feira, né? Já foi na feira na hora da xepa? É um problema, Você pode encontrar uma coisa boa ou outra, mas o melhor alguém já adquiriu mais cedo. Vários ambientes isso acontece, né? O melhor já vem logo de cara e o pior vai ficando pro final, né? Você tem que competir com clubes que já tinham seus diretores executivos definidos. Pois é. Então o Vasco acertou no planejamento e a torcer pro Alexandre Matos do Vasco ter o mesmo sucesso que teve em outros clubes. Mesmo no Atlético Paranaense, onde só conquistou um estadual, ele levou o clube a uma final de Libertadores, perdeu pro Flamengo. Numa final Passou pelo Palmeiras, complicada, passou pelo todo poderoso Palmeiras. Então os trabalhos do Alexandre são muito bons. Brinca-se muito com essa situação dos gastos das contratações, mas onde ele passou, alguém deu o dinheiro na mão dele e falou: irmão, tenho isso. Ele não gastou aquilo que ele não tinha, ele gastou apenas o que ele possuía. Talvez por isso o olhinho brilhou mesmo quando o Vasco ligou e disse: irmão, olha só, olha o maletão de dinheiro que eu tenho aqui, vem! Rio de Janeiro? Não, eu já falei aqui, Rio de Janeiro é o sonho de consumo pra quase todo mundo que trabalha com futebol. Pois é. Aí você vai me dizer, mas a cidade tá violenta, a cidade tá perigosa. Tá violenta, tá perigosa pra quem não tá com dinheiro no bolso. Pra quem trabalha com futebol e ganha esses salários milionários, Rio de Janeiro é maravilhoso. O cara mete um carro blindado, mora num condomínio de alto padrão, frequenta os lugares mais caros. O cara mantém um altíssimo padrão de vida numa cidade maravilhosa como essa. Então você acha que o cara não pensa? Peraí, o Vasco me chamou. Eu vou ganhar um baita de um salário, vou ter um belo de um orçamento. Ih, irmão, partiu. E aí fica muito mais fácil que seja o início de uma era positiva. O Alexandre sabe fazer esse tipo de trabalho, iniciando o projeto lá no início, construindo tijolo por tijolo. Acho que vai ser um casamento bem interessante. Olha aí, rapaz, o homem chegou, hein? Alexandre Mitos, o Alexandre Gastos, é do Vascão. Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol, anunciado ainda agora. A gente vai repercutindo, né? Eu quero você com a gente, cara. Fala, deixa like aí, pessoal, pelo amor de Deus. Vascaíno de São Gonçalo. Vai, Fabão. Vasco em 2024, vocês acham que vai disputar títulos ou só vai ser um time competitivo? Valeu, galera. Bom programa. Cara, eu acho que tendo o Ramon Dias seguindo no clube, junto com a comissão técnica dele, ele e o filho, né? O Ramon e o Ramonzinho. Emiliano, né, gente? Emiliano Dias. Tendo o Alexandre Mitos à frente agora da diretoria executiva de futebol, tendo grana pra investir. Bom, eu acho que tem tudo pra ficar na parte de cima da tabela. O mínimo que eu espero do Vasco, a partir do momento que vai investir cerca de 200 milhões no futebol, Libertadores, a partir do momento que busca um Alexandre Matos, já tem uma espinha dorsal desse ano com um belo de um treinador, o mínimo que eu espero é um Vasco lutando pela parte de cima da tabela no Brasileiro e avançando bem na Copa do Brasil. Qual o limite da Copa do Brasil? Não sei. Quando você topar contra um clube do seu tamanho, aí a eliminação pode acontecer. Não pode ser eliminado pra ABC. Pelo amor de Deus. Na fase. Brasileirão, lutar na parte de cima. É uma pré, é uma fase de grupos. Mas se tudo der muito certo, por que não imaginar o Vasco disputando um título no ano que vem? O futebol brasileiro permite isso, Breno. O Grêmio subiu ano passado da Série B junto com o Vasco. Brigou pelo título. Fez um campeonato ok, não foi um campeonato maravilhoso, um campeonato ok. Tinha um craque no ataque, um treinador que montou um bom time. E o Grêmio foi ali, sonhando com o título até a reta final. Então não é nenhum absurdo, mas dando um passo conservador para projetar o que o Vasco tem pela frente ano que vem, eu ficaria satisfeito se ao final da próxima temporada estivéssemos aqui analisando um Vasco ficou ali em G4, G6 e que fez uma boa campanha na Copa do Brasil.